Hoje eu vou falar sobre o maior obstáculo, né, que nós boleiras enfrentamos e que pode sim nos impedir de começar a empreender com bolos caseiros ou então a nos paralisar, nos impedir de nos tornarmos uma boleira de sucesso. Eu sou Fernanda Yamal, sou boleira e ajudo pessoas comuns, gente, pessoas que não têm nada de especial, pessoas que nunca trabalharam com bolo, nunca fizeram bolo para vender, a se tornarem boleiras ou boleiros de sucesso, a transformar os bolos caseiros em sua fonte de renda. Qual é o seu maior medo? Número 1, medo de começar. 2, medo de não conseguir vender. 3, medo das pessoas não gostarem dos seus bolos. 4, medo de não dar certo. 5, medo do que as pessoas vão falar. E 6, medo da concorrência. Se você tem medo de não vender, você tem consciência de que só receita boa não vai te fazer uma boleira de sucesso, não vai te trazer o sucesso que você tanto busca. É normal vocês ficarem com medo ou inseguras para começar a fazer e vender os bolos de vocês. Porque afinal, gente, isso significa uma mudança. Se você está com medo de começar, é porque você, né, vai haver aí uma mudança na sua vida. E toda vez que a gente tem uma mudança na vida da gente, isso significa o quê? Sair da zona de conforto. E a zona de conforto, gente, é tão delícia, é tão quentinha, né? É um lugar, nossa, delicioso de ficar, né? Por quê? Porque sair da zona de conforto demanda o quê? Uma série de ações. E toda vez que a gente vai ter que tomar algumas atitudes, né? E agir realmente, isso nos causa uma certa, assim, insegurança, tá? E cada pessoa reage de uma forma diferente a esse tipo de situação. Então é normal a gente ficar com medo ou ficar insegura com essa situação, que é o que? Antes de começar, né? A fazer e vender bolo, certo? E eu costumo dizer o seguinte, que o medo e a insegurança, né, que é quase a mesma coisa, eles têm o quê? Um lado bom e um lado ruim, né? Tudo nessa vida, aliás, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Mas, Fernanda, qual que é o lado bom do medo? Uai, o lado bom do medo é porque quando você está com medo, você fica o quê? Mais atenta, busca conhecimento, se planeja, faz pesquisa de mercado, fica atenta à sua concorrência, faz e refaz a receita, traça estratégias para depois entrar em batalha. Pelo menos é isso que deveria ser feito, tá? Ok? Mas o medo, ele pode ser muito se a pessoa simplesmente ficar paralisada. Isso que eu tô falando são para alunas e não alunas. Porque eu tenho sim alunas que ainda não começaram porque estão com medo. E o medo, ele é considerado ruim na minha visão, né? Se você desiste de começar ou está paralisada por causa do medo, ou seja, está procrastinando, né? Começar a vender bolos. É ruim se você até aprende as receitas, né? Mas não consegue começar a divulgar, a vender, né? E esse é, sem dúvida, o maior obstáculo que pode te impedir de se tornar uma boleira de sucesso, tá? E eu tô aqui hoje para te falar o seguinte, como é que você vai superar esse medo? Como é que você vai superar esse medo? Primeiro, gente, a dica número 1, e eu vou falar isso aqui, por quê? Porque eu faço isso, tá? Eu acho que não tem nada pior do que a gente se frustrar com alguma coisa.
Por quê? Todos nós, né, que saímos da nossa zona de conforto, que agimos em direção a determinada coisa, a gente está sujeito a alguma frustração nesse meio do caminho. Nós temos que aprender a lidar com essas frustrações, mas sempre é difícil, né? Então, uma coisa que eu aplico muito na minha vida, em todo projeto que eu vou começar, que eu vou iniciar, que eu vou planejar, é o seguinte: comece, número 1, dica, comece menor do que você acha que é capaz. Pensa comigo, gente, quando você pensa em empreender com bolo, eu tenho certeza que muitas pessoas já pensam numa loja, já pensam em vender aqueles horrores, aquele monte de bolo, já pensa lá na frente. Mas isso é perigoso, tá? Então, o que eu costumo fazer? Primeiro, comece menor do que você acha que é capaz, né? Ou seja, no nosso caso aqui dos bolos, não faça investimentos altos, comece com o que você tem, né? Eu vou até falar sobre isso novamente, tá bom? E assim, ó, não queira vender 30 bolos em um dia. Não ache que você vai começar hoje e já vai começar a vender aquela pancada de bolo. Por quê? Porque tudo isso aqui, as suas vendas dependem do pré-venda. O pré-venda é muito importante. E muita gente não conhece esse pré-venda, que são as estratégias, que são, né, o planejamento, né, tudo que eu falei, a pesquisa, tá? Então, comece menor do que você acha que é capaz. Segunda dica, teste as receitas. Prove e aprove. Eu sei que a maioria que testa a receita, tá, gente? É a minoria que não testa, que vai lá, já quer fazer o bolo e já quer sair vendendo, mesmo sem nunca ter experimentado, né? Mas você não tem que só testar a receita, você tem que refazer, você tem que repetir o processo. Por quê? Porque a excelência vem com a frequência, né? E no momento em que você está testando, você também pode fazer o quê? Deve fazer, aliás, precificar. Por quê? No momento que você está testando e que você está, de repente, já começando a divulgar o seu produto, os clientes vão querer saber o preço, as pessoas, né? Às vezes nem são clientes ainda e vão querer saber o preço, tá? Então, número 2, teste, aprove e refaça, repita o processo, tá bom? Aí, Fernanda, mas eu vou ter que gastar tudo isso de receita de bolo? Vai! Se você quer começar com o pé direito, quer começar certo, vai ter que gastar, tá bom? E ó, vou te falar uma coisa, as minhas receitas, cara, para você produzir, são super em conta, né? Não é grande, nossa, investimento, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo que você está testando, você também está divulgando, então é um investimento, tá bom? Terceiro, comece com pouco, tá? E aqui eu falo assim, ó, comece com pouco, por quê? Porque bolo caseiro a gente faz muito com pouco, né? Pouco investimento e poucas opções de sabores. Você não precisa começar com aqueles 10, 15 sabores de bolo. Você vai começar com poucos sabores, né? E depois você vai acrescentando conforme você for aprendendo. E eu vou te falar outra coisa muito importante. Não se desespere se o cliente te pedir um bolo e você não tiver aquele sabor que ele quer. Você não precisa saber de tudo. E também não é feio você falar que ainda não faz esse sabor. Você fala, ó, eu ainda não faço. Eu só tenho disponível tal sabores. Mas eu vou começar a testar receitas. Em breve eu vou ter esse sabor. E aí você corre atrás depois. Tá bom? E assim que você tiver, você avisa aquele cliente, tá? Quarta dica. Invista seu tempo em aprender técnica, seguir um método. Por quê? Porque quando, né, para conseguir se planejar, para conseguir ter uma direção e se planejar. Porque quando você tem planejamento, quando você consegue se planejar, né, você consegue se preparar para começar. E aí o que acontece? Você gasta menos energia e tem maiores resultados. É menos trabalho, mais vendas. É isso mesmo, tá bom? Então, se você sabe, se você consegue preparar o seu cliente para comprar de você,
as coisas fluem naturalmente, sem sofrimento. E a quinta dica, tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? Por quê? Eu acredito que tudo que a gente foca, expande. Se você focar no medo, ele vai tomar conta de você, né? Então, você tira o foco do medo e se concentra no que você tem que fazer para produzir, divulgar e vender seus bolos, tá bom? Foque nos seus objetivos. E aí sim você vai conseguir alcançá-los, tá bom? E ó, outra coisa muito importante, em vez de ficar olhando para as vendas da coleguinha, que tá vendendo 20 bolos por dia, 50 bolos por dia, 90 de não sei quantas cestas. Gente, em vez de concentrar na coleguinha, você olha para ela e fala, nossa, que bacana, um dia eu quero chegar lá. Mas você precisa se concentrar na sua evolução diária, tá? Você não pode ficar parada. Você tem que dar um passo por vez, né? Você tem que olhar para trás e falar assim, ó, nossa, olha, ontem eu tava assim, hoje eu tô assado, hoje eu já fiz isso e tal, tá? Você tem que ver a sua evolução, tá bom? E ó, os seus resultados dependem das suas ações. Ai, Fernanda, tenho medo de vender. Gente, tem medo de não vender, tem vergonha de não vender. Vergonha não paga conta, tá? Então, quando você vende uma coisa, você não está pedindo, você está oferecendo. Então, não tem que ter vergonha, tá? E eu vou falar uma coisa. A sensação que você vai ter, se você conseguir colocar em prática tudo isso que eu falei aqui hoje, por que eu não comecei antes? Porque é o seguinte, gente, é uma coisa muito séria. Quando você deixa de fazer alguma coisa, outras pessoas estão fazendo. Agora, gente, nós vamos para a receita da cobertura e recheio de doce de leite que eu prometi para vocês. Eu vou passar os ingredientes para vocês e vou bater no liquidificador. Por que eu vou bater no liquidificador, gente? Porque eu não gosto de pedacinhos, de grumos, eu gosto de uma cobertura aveludada, né? E se a gente bate no liquidificador, fica tudo muito homogêneo, né? Fica mais bonito, tá bom? Bom, e agora eu vou falar aqui para vocês, eu preciso que vocês anotem, tá? Para essa cobertura e recheio, por que é cobertura e recheio? Porque recheio, gente, eu vou falar isso daqui a pouco, a hora que eu estiver misturando, tá? Porque aí eu repito a receita também, e aí a gente vai ter que ferver isso, então vai demorar um pouquinho o processo. Quais são os ingredientes, Fernanda? Uma lata de leite condensado cozido ou 395 gramas de doce de leite. Eu gosto de cozinhar o leite condensado, porque eu acho que fica muito mais gostoso. Isso aqui, gente, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é um pecado. Como é que você cozinha, Fernanda? Eu cozinho a lata de leite condensado, eu não cozinho embalagem Tetra Pak. Por quê? Porque dizem que é tóxica, né? Quando você leva ela a uma alta temperatura, então eu nem arrisco, tá certo? Então eu uso a lata. Eu cozinho por 30 minutos na panela de pressão, cubro com água, coloco lá, a hora que começa a chiar, coloco lá 30 minutos, isso aqui foi por 30 minutos, tá? 30 minutos, desligo a pressão, né, o fogo e deixo a pressão sair sozinha, tá? E eu uso tanto aquela lata que a gente precisa de um abridor, quanto aquela lata que a gente só puxa e ela abre. Nunca estourou, nunca ninguém morreu, tá tudo certo lá em casa, tá bom? Então, vou precisar de uma lata de leite condensado cozido ou 395 gramas de doce de leite, uma lata ou caixa, né, de leite condensado, normal aqui, ó, pode ser o semi-desnatado também, não tem problema não, tá? Uma caixinha de creme de leite, ou seja, 200 gramas. Eu tenho aqui 2 gemas peneiradas. A gema aqui, a gema aqui, ela faz o mesmo papel do amido. E 20 gramas de margarina ou manteiga. Com sal ou sem sal, tanto faz, tá? Aqui tem uma colherzinha rasa de sopa. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou bater esses ingredientes aqui no liquidificador.
Fernanda, ai, vou sujar liquidificador só para isso, gente. É que eu prefiro para não dar grumos na receita. Se você quiser misturar tudo junto aí na panela, não, né, sem levar para o liquidificador, não tem problema, pode fazer isso também, tá bom? E também por causa da gema, sabe? Ah, me dá um negócio ruim colocar essa gema assim na cobertura. Bom, e aí, ó, já vou colocar a gema aqui, porque aí eu não vou nem ver. Ela tá peneirada, tá? Pra não vir aquela a pelinha da gema, tá, gente? Ela tá peneirada aqui, pelo amor de Deus. Ok? E aqui o leite condensado cozido. Eu só vou bater pra misturar mesmo, tá? Gente... Ai, que vontade de comer isso aqui com um queijinho branco, gente. Eu tô de dieta. Ai, Jesus amado. E aí eu vou bater a margarina, a manteiga, eu vou deixar para colocar depois na panela, para não ficar aqui, né, já que tá tudo em temperatura ambiente, tá? Bom, então vamos lá. Gente, aqui, ó, rapidão, 30 segundos, tá bom? Vou pegar aqui uma panela de inox. Ai, ai, ai. O meu fogão top. Então eu vou colocar a minha panela, vou ligar o fogo. Tomara que não acabe o gás, né, gente, no momento que eu estiver fazendo aqui. Senão vai ficar chata a coisa, né? Bom, as observações, vou repetir a receita e as observações eu vou falando enquanto a gente faz aqui, tá? Ó, colocando... a nossa emulsão, olha aqui que coisa linda, gente, a cor. Em vez de você, olha, ai, que delícia. E aí, pão duro em tudo aqui, né? Aí, gente, esse liquidificador é pesado para lascar, tá? Eu liguei o fogo aqui, vocês viram que eu tô com uma panela, dá para ver aí? Que a quantidade de cobertura, ela chega aqui, ela não chega no meio da panela, tá? 50% do volume da panela, da capacidade dela. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque essa cobertura, ela dá uma espirradinha, ela sobe, entendeu? Ela ferve. Quando eu uso panelas menores, corre o risco de derramar, sabe? Aí não fica legal. Tá bom? Bom, eu vou repetir a receita para vocês, tá? Uma lata de leite condensado cozido. A gente cozinha por 30 minutos na panela de pressão, cobre com água. 30 minutos a partir de quando começa a chiar, tá? Desliga e deixa sair a pressão sozinha. Uma lata de leite condensado normal, sem ser cozido, 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite ou 200 gramas. Uma colher de sopa rasa de manteiga ou margarina, 20 gramas. E 2 gemas peneiradas. A gema eu não pesei, tá, gente? 2 gemas sem pele, tá bom? Bom, e aí é o seguinte, Fernanda, posso usar leite condensado semi-desnatado? Pode, gente, não vai dar diferença não. A única diferença para nós aqui que vamos fazer a cobertura é o ponto. Pode ser que demore um pouquinho mais se o leite condensado tiver um pouquinho mais ralinho, né? A gente sabe que o leite condensado puro, sem ser o semi-desnatado, ele tem 8% de gordura, né? E é só isso, tá? Bom, o que mais? Fernanda, posso usar doce de leite no lugar, né, do leite condensado cozido? Pode também. Fica uma delícia, tá bom? Aqui, seguinte, comecei a fazer essa cobertura, tá? Eu estou no fogo médio para baixo, com uma espátula aqui retinha de silicone, para eu tirar todo o excesso aqui, raspar mesmo o fundo, para não ficar, sabe, casquinha, né? Não formar aquele queimadinho, aquela rapinha, tá bom? Então, e não paro de mexer, de misturar, tá? Por que que eu falei que é uma cobertura e um recheio? Porque essa cobertura aqui, a gente consegue o ponto de bico nela.
tá bom? E aí uma dica é a seguinte, Fernanda, nós vamos usar essa cobertura para fazer o quê? A gente pode usar tanto para rechear quanto para cobrir. A única diferença é que se ele tiver muito consistente na hora de você cobrir, você dá uma esquentadinha nele e ele volta naquela consistência que você consegue cobrir o bolo, tá? E se você tiver apurado demais da conta, é só colocar um pouquinho de leite ou de creme de leite a hora que você estiver fervendo aqui e dá tudo certo, tá? Aqui, essa cobertura, ela ainda vai ferver e ela vai começar a querer espirrar. Quando ela começar a querer espirrar, você mexe, começa a misturar devagar e abaixa o fogo, tá bom? E assim, ó, se porventura essa cobertura ficar com gruminhos, né, com aquela parte do fundo, não ficar lisinha, não ficar aveludada, depois que você desligar o fogo, ou você bate com o fouet, ou você bate com a batedeira, que vai ficar tudo lindo e perfeito, tá bom? Isso se você não tiver queimado, né? Claro. Ó. Aqui, ela já está começando a fazer aquele barulhinho, quer ver, ó? Aquele barulhinho que faz quando a gente está fazendo o brigadeiro no fundo da panela, tá? Aqui já tá quase no ponto. É uma cobertura bem rapidinho, ó. Tá certo? E lembrando que a gema, gente, ela tem a mesma função, nesse caso aqui, olha, espirrou aqui em mim. Nesse caso, de amido de milho, tá bom? Para dar aquela engrossadinha, para dar o ponto de bico, tá certo? Bom, aqui, ó, eu abaixei um pouco o fogo, tá bem baixinho, para não espirrar como diz meu professor, no meu semblante. Ó, tá quase no ponto. Quando a gente faz assim e ele começa a demorar para cair aqui, ó, tá vendo? Ó, ele cai em bloco, ó, ó, tuf. Aí tá quase no ponto. Aqui é o caminho de Moisés, entendeu? Quando vocês fizerem assim, demorar para fechar o caminho, é porque é o caminho de Moisés, vai vendo. Que legal. Quem me falou isso foi a Sandra. Ai, minha aluna. Bom, gente, ó, aqui, pro ponto que a gente quer, já está quase no jeito. Ó, pronto, gente, prontinho. Dá pra ver? Aí, antes que isso... Aí, pronto, né? Ok, então agora eu vou desligar e vou mostrar para vocês um segredinho. Eu sempre ensino isso, mas eu acho muito legal. Um segredinho, tá? Ó, desliguei. E sempre que eu desligo a cobertura ou recheio, eu sempre continuo mexendo, misturando aqui um pouquinho, passando a minha espátula aqui embaixo, né, no fundo da panela, nas laterais. Por quê? Para não formar aquela casquinha embaixo, né? Porque senão a sua cobertura não vai ficar legal, vai queimar embaixo, tá bom? Ó, pronto. E é só um pouquinho, gente. E essa panela aqui, ela é muito quente porque ela tem fundo triplo, sabe? Fernanda, como é que nós vamos esfriar essa cobertura? Bom, se você fosse cobrir um bolo, né? Daqui a pouquinho, ó, isso aqui já tá ótimo para você cobrir bolo, sabia? Ó, Fernanda, pode cobrir bolo com uma cobertura quente? Até pode, depende do bolo, né? O bolo tem que estar frio, tá? Se você quer um caimento bem bonito, pode, ó, ela vai cair muito bonito no bolo, tá? Eu gosto de colocá-la menos quente, um pouquinho. Mas vamos lá. Agora, nós vamos passar isso aqui para um refratário. Gente, não usa plástico não, senão vocês vão derreter o trem aí, hein? Cuidado, tá? Ó, um refratário.
Esse aqui é um refratário temperado, né? Senão quebra também. Tá muito quente. Eu vou mostrar para vocês o fundo da panela, como é que fica. Que não pega, não fica... Você não perde, ó. Peraí, já vou mostrar aí. Ai, ai. O povo aqui do estúdio tá falando, deve estar pensando assim, ai, Fernanda, nossa, que pão duro. Olha lá. Limpinho, gente. Não fica resíduo, não fica casquinha, né? Bom, e aí como é que eu esfrio isso? Eu gosto de esfriar isso fora da geladeira, tá? Mas se você tiver com muita pressa e quiser colocar na geladeira, eu não gosto de colocar coisa quente na geladeira. E aí, gente, eu uso filme plástico para fechar. Oi? Para lá, para vocês verem melhor, porque tem uma dicasinha aqui bacana, tá? Eu gosto daqueles filmes plásticos maiores. Aqui no estúdio eu não comprei do grandão, sabe? Mas em casa é do grandão. E aí, olha aqui que eu tô fazendo, gente. Eu tô encostando o filme plástico na cobertura. Isso aqui a gente faz com qualquer cobertura, tá? Por quê? Para não dar aquela natinha, sei lá, uma natinha que fica em cima, sabe? Ó, aqui a cobertura vai esfriar lindamente, tá bom? E não vai transpirar, né? Não vai molhar, senão fica feio também, fica toda branca. E também a durabilidade diminui, né? Com certeza. Pronto, aí, ó. Bonitinha, e aqui vai esfriar. Eu já deixei de um dia para o outro e ficou tudo certo, tá? Tranquilíssimo. Tá bom? Bom, vamos prosseguir então. Vamos prosseguir. Veja bem, gente, qual é o rendimento dessa cobertura? Ela rende. Isso vai depender, claro, obviamente, do quanto você apura, tá? Mas ela rende aproximadamente 730, de 730 a 750 gramas. Tá? Isso aí depende do quanto você vai apurar aí na sua casa, tá certo? Gente, vamos resumir aqui a nossa aula de hoje rapidão. Hoje eu te ensinei a fazer essa cobertura de doce de leite, que é um coringa, que dá para você fazer muitos bolos com ela, tá? Inclusive, eu faço muitos bolos aqui com essa cobertura, tá? E é sucesso total. Cobertura e recheio, eu uso ela, tá bom? E falamos também sobre como driblar o medo, tá? E como, Fernanda? Quais foram essas dicas que você deu? Primeiro, comece menor do que você acha que é capaz. Segundo, teste as receitas e repita o processo, né? E detalhe, a excelência vem com a frequência. Terceiro, comece com pouco investimento e poucos sabores de bolo. Quarto, invista o seu tempo e seu dinheiro em técnica, em método. Siga um método para você conseguir se planejar. Por quê? Porque com o planejamento você gasta menos energia e obtém maiores resultados. E 5, qual foi? Tá com medo, vai com medo mesmo.